gente entender um pouco qual era o clima da época, quero lembrar, por exemplo, o meu bispo, naquela época, ele foi para o concílio, e a primeira sessão do concílio foi, como eu disse, outubro, dezembro de 62. Quando o bispo chegou, ele disse para nós seminaristas, para nos ajudar a entender, né, o clima novo da igreja, disse: eu não entendi nada, mas eu rezei tanto terço durante o concílio. Quer dizer, algo novo estava acontecendo e não todo mundo entendia o que estava acontecendo. Um outro testemunho, um cardeal, o cardeal Otaviano, muito famoso naquela época, ele era aquele que garantia a fé, era o Santo Ofício. Naquele tempo ainda era o Santo Ofício, e ele ficou tão abalado pelas posições do bispo do mundo inteiro, que ele disse certa vez: eu espero morrer antes do fim do concílio para poder morrer católico. Era uma mudança. A igreja estava acontecendo verdadeiramente aquilo que o Papa João XXIII dizia: o que é o concílio? Tem que abrir as portas, as janelas da igreja para arejar esta igreja. Esta igreja está muito fechada, está muito voltada para si, e vive para dentro, e a igreja não pode viver para dentro, a igreja deve viver para fora. E assim começaram as mudanças. Ainda um testemunho de um outro bispo, meu bispo de Palmares, Dom Cássio Rodrigues Alves. Ele disse: Dom Cássio foi ordenado bispo no dia 16 de setembro de 62, e 15 dias depois viajou para Roma. Ele me disse, contava para nós: eu tinha recebido o esquema da igreja, este que ele leu o trechinho, Lumen Gentium. Eu tinha recebido e achava que estava perfeito, não precisava mudar nada. Mas quando começaram os debates essa aqui é a Basílica de São Pedro, né? Quando começaram, vi que tudo mudou. Mas no caso era uma mente aberta, então ele também se abriu a todas estas novidades. Mas eu quero dizer também, na hora da verdade, que o cardeal Ottaviani, no fim, votou também a favor das grandes mudanças da igreja. Então, nesse clima, eu cresci, e eu acompanhei as sessões do concílio, que terminou depois em dezembro de 65. E para todos os bispos do mundo inteiro daquela época, foi uma escola de atualização teológica, foi uma renovação. E você sabe quem que estava no meio lá, articulando todas estas mudanças? Dom Helder Camarada. Hoje nós celebramos em Olinda, eu fui a Olinda hoje, celebramos o 13º aniversário do falecimento de Dom Helder Camarada. Um homem de Deus, um profeta, um poeta, um santo, que articulou todas as sessões do concílio. Era um homem de visão. Como eu gostaria que todo mundo pudesse ler este livro e mais 5 destes iguais a este aqui. A Fundação do Helder Câmara, com o governo do Estado, publicou as cartas de Dom Helder durante o concílio. Dom Helder
você sabe que era santo, então rezava mais do que todos nós. Ele tinha hábito às 2 horas da madrugada, isso sempre fez, não só lá durante o concílio, mas também depois. Ele, às 2 horas, se levantava, rezava e escrevia. E durante o concílio, toda noite, ele escrevia o que estava acontecendo no concílio. E mandava, no começo, mandava para a comunidade lá do Rio de Janeiro, onde ele era bispo auxiliar. E a partir de 64, quando ele foi transferido para Recife, então ele manda para a sua família de Olinda, Recife. Então, ele conta nestas cartas tudo o que estava acontecendo. São 6 volumes, 3 são as cartas que ele escrevia durante o concílio, e mais 3 volumes que ele escrevia entre uma sessão e outra, porque entre uma sessão e outra havia muito trabalho, né? Então houve uma participação mundial, porque até aquele tempo quem mandava em tudo era a Cúria Romana, né? Era aquele grupo que estava ao redor do Papa, mas o Concílio Vaticano II era para melhorar aquilo que tinha acontecido no Vaticano I, quando no Vaticano I foi definida a infalibilidade do Papa. Então o Papa cada vez mais isolado, só com a Cúria. E o Vaticano II deu um passo adiante e na colegialidade dos bispos. Jesus entregou a igreja ao colégio dos bispos. Pedro tem uma tarefa importante, mas é o colégio dos bispos que deve dar continuidade à missão de Jesus. Então, isso ficou claro no fim do concílio. Mas quanto trabalho! Tem tanta coisa que eu gostaria de ler, mas não dá. E aí ele diz, numa das cartas: ajuda-nos, Pai, a acertar com a tua vontade, sem de modo algum defender a nossa, como se fosse a abertura da Semana Teológica. Qual a sua proposta para tornar mais conhecido o Concílio Vaticano II, uma vez que nós estamos celebrando 50 anos e ainda não é conhecido pela população? A Igreja do Brasil tem uma preocupação muito grande com a linha de formação. E essa é uma realidade que a gente sempre está batendo e rebatendo. E a proposta para conhecer o concílio, de fato, será mobilizar as comunidades, mobilizar as paróquias, numa linha de formação permanente, ao mesmo tempo popular, para que as pessoas possam ter contato com essa terminologia que é nova, apesar de 50 anos, mas é nova a terminologia para o povo. Então, o que nós temos para oferecer ao povo, do ponto de vista bem concreto, são subsídios que estão sendo preparados para que o povo possa ter acesso a esses conteúdos do Concílio Vaticano II, importantes para a caminhada da Igreja ainda hoje. A Diocese de Caruaru está promovendo a Semana Teológica. Qual a importância deste evento para a formação de toda a comunidade cristã? A nossa Semana Teológica deste ano tem como tema a reflexão sobre o Concílio Vaticano II, 50 anos do início do Concílio. O Vaticano II foi, digamos assim, a revolução da Igreja, uma revolução mais evangélica, mais litúrgica, com a participação de todo o povo de Deus. 50 anos depois, nós devemos voltar a este evento eclesial e invocar o Espírito Santo, porque hoje também nós possamos continuar neste esforço de levar a palavra de Deus de uma forma adequada, de uma forma nova, de uma forma que possa atender aos anseios dos homens e das mulheres de hoje. Então a Diocese de Caruaru está preocupada com o anúncio do Evangelho, e esta Semana Teológica é uma oportunidade para fazer refletir, olhando para o concílio, olhando a vida de hoje, o que precisamos melhorar, o que devemos renovar ainda na nossa igreja. Mas
quero dizer que estamos sempre a caminho, porque como o Evangelho de Jesus ainda não foi colocado totalmente em prática, também o Vaticano II ainda não está colocado em prática, mas não nos preocupemos, o Espírito Santo está agindo e a nossa diocese está caminhando sempre mais para levar a boa notícia a todas as pessoas.